Olá, eu sou Fred Coverts, eu trabalho como coordenador de montagem e coordenação técnica em eventos. Eu trabalho nessa área, na área técnica, há mais ou menos 20 anos e eu moro em Curitiba, Paraná. As minhas habilidades técnicas, eu comecei como técnico de som, estudei luz e depois ainda estudei projeção e projeção mapeada, mas meus estudos começaram com som. E nessa mesma época que eu comecei a trabalhar como técnico de som, eu também comecei a montar cenários e construir alguns cenários para algumas companhias de teatro que eu atuava. Eu era muito jovem, eu tinha apenas 16 anos quando eu comecei a fazer técnica de som e atuar numa companhia de teatro. E dentro do teatro e algumas festas, algumas coisas pequenas que eu fazia na escola e coisas assim, eu comecei a me profissionalizar até conseguir, né, ser reconhecido e começar a trabalhar com produção técnica dentro de várias peças e algumas bandas em Curitiba. Alguns anos depois eu fui produzir meu primeiro show em 2007 lá na Lapa, que foi um show grande de uma dupla curitibana chamada Felix Bravo. E então eu me tornei produtor, além de técnico. Então eu fazia a produção dos shows, dos eventos, né, da onde eu atuava, e também fazia a parte técnica. E disso veio a coordenação técnica, a coordenação de montagem e direção técnica em festivais, em shows e exposições, feiras. A minha atuação é bastante eclética dentro da área cultural. Consigo atender vários tipos de projetos culturais, tenho uma facilidade com organização de equipes e gestão de equipes. A grande diferença entre coordenação de montagem, uma coordenação técnica e uma direção técnica é que a coordenação, normalmente eu atendo clientes e projetos de vários grupos, artistas e outros projetos, e a direção são projetos que eu executo, que são projetos que eu criei, a maioria junto com alguns sócios, algumas sócias e outros que eu criei apenas sozinho. Então a função é a mesma, a diferença é que um deles eu sou o próprio proponente e outros eu sou contratado para executar ações de outros proponentes. Então a função é a mesma, as habilidades exigidas são a mesma, só muda essa nomenclatura. Eu fiz as contas, consegui juntar, eu venho atualizando meu currículo há muitos anos, né? E essas últimas semanas foi um esforço imenso de conseguir lembrar e colocar exatamente tudo que eu fiz nesses últimos anos, né? Como o edital pede os últimos 5 anos. Eu consegui fazer um cálculo de 67 produções, sendo que dessas 67 são 43 projetos distintos. Então, nesses últimos 5 anos, de 2017 até esse ano, são 43 projetos que eu atendi como coordenador, como, né, o gestor de planejamento, ou às vezes ou como diretor mesmo, sempre na área técnica, na área estrutural, que é onde eu trabalho. Então, dentro dessa gama de projetos, eu posso citar alguns como o Festival Psicodália, que é um festival que eu atendo desde 2011, a todas as exposições do poeta Paulo Leminski, que atualmente são duas exposições, O Meu Coração de Polaco voltou e o Múltiplo Leminski. São dois projetos que eu já trabalho há mais de 7 anos, mas, né, consegui fazer os últimos anos essa do Paulo Leminski em 2017, em 2018, em 2019 e 2021, né, teve mais uma montagem. A poeta Alice Ruiz também tem uma exposição chamada Poeta Alice, e a gente já montou ela 3 vezes nesses últimos anos. Eu trabalho bastante com a filha do Paulo Leminski, a Estrela Leminski e o Theo Ruiz, que tem um grupo musical. Então, vários shows e gravações e filmagens, estava atuando com eles.
Um dos projetos do Theo Ruiz é a FINS, a Feira Internacional da Música do Sul. Esse também é um projeto que desde 2016 eu sempre estou fazendo a coordenação técnica, a coordenação de montagem. O artista Bernardo Bravo, também, toda a parte de direção técnica, direção artística dos shows dele, eu atuei. E diversos outros projetos, né, que eu tenho trabalhado nesses últimos anos. Música na Cidade, que é um projeto que eu tenho em sociedade com outros colegas, também eu faço toda a coordenação técnica e de montagem. Né? Foi o último projeto que eu executei, agora em 2021. Antes do Música na Cidade, a gente estava em filmagens com a banda Tuyo, né? Devido à pandemia, a gente adaptou uma turnê para o formato série. Então a gente fez a filmagem de 8 episódios de 1 hora, então foram praticamente 8 longas produzidos nesse período de agosto até outubro, né? Que mais que teve nesse tempo todo? Isso falando 2021, teve uma exposição da artista Maria Batista, também foi uma montagem no Solar do Barão. Teve uma transmissão que eu fiz toda a coordenação técnica de transmissão ao vivo de um projeto chamado Papo de Poeta, também da banda Tuyo, foi transmitida via redes sociais. Eu fiz toda a coordenação e transmissão desse projeto. E ano passado eu lancei um projeto meu, um projeto autoral, que eu também, usando toda essa habilidade de conhecimento técnico e recursos de estruturas, eu criei um formato itinerante de projeção. Então a gente viajava numa van adaptada e projetava em casas e prédios filmes advindos de uma oficina de audiovisual. Então o projeto consistia numa oficina de audiovisual que foi toda executada online, e depois a gente apresentou esses filmes em várias cidades do Paraná, de uma forma itinerante e sem aglomeração. Foi muito interessante, foi muito legal esse projeto, chama Projetando Cidades, foi executado no final de 2020. E teve um show também que a gente fez em 2020, uma filmagem pela Fundação Cultural, que era do Theo Ruiz, da Estrela Leminski, com a Alzira Espíndola. Foi no Paiol. A gente fez uma montagem bem interessante no Paiol. E 2019 teve bastante coisa, acho que foi dos anos mais intensos da minha produtora, Tertúlia Produções, que é por onde eu executo todos esses projetos, né? Então a gente fez Lemins Canções, que são músicas do Paulo Leminski com o Moraes Moreira, no Teatro da FIEP. Montei uma exposição da Maria Batista chamada Temporal, na Galeria Ponto de Fuga. Fomos convidados, a Tertúlia foi convidada para produzir o Festival de Música do Sistema FIEP. Então eu fiz toda a parte de coordenação técnica e montagem desse projeto. E o Gold Festival, que foi um festival internacional de médio porte aqui em Curitiba, na Ópera da Arame, foi um case incrível de produção e produção técnica e coordenação de montagem, foi muito bacana. Também em 2019 eu lancei um projeto chamado Crianomics, que é um encontro de produção e economia criativa. Toda a parte estrutural, montagem, cenografia, fui eu que desenvolvi, criei e executei. Enfim, eu não daria os 10 minutos se eu fosse falar tudo que eu fiz nos últimos 5 anos, mas os números são esses, são 43 produções, o que tinha algumas turnês juntos, então o total são 67 produções, né, de 43 projetos distintos. E é isso, espero que seja suficiente. A minha carreira é bastante sólida e há muito tempo que eu estou atuando, aprendendo e contribuindo para a cultura, para projetos culturais, tanto no Paraná como em vários locais do Brasil. E é isso. Obrigado.